Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós estudaremos sobre equivalência de frações, estudaremos também simplificação de frações e quando uma fração se torna irredutível. Muito bem, vamos lá. Nós temos aqui algumas figuras. E a primeira figura, ela foi dividida em três partes, porém, apenas duas partes foram pintadas. E qual seria a fração que representaria esta figura? Seria 2/3. Vamos colocar aqui. Muito bem, 2/3. Logo abaixo, nós pegamos a mesma figura de cima e dividimos ela um pouco mais na parte de baixo. Vamos contar aí quantas partes esta figura foi dividida. Ela foi dividida em 6 partes, porém, apenas 4 partes foram pintadas. Então, vamos lá. A fração que representa é exatamente essa daqui, 4/6. Ótimo. E agora nós pegamos novamente a figura aqui da parte de cima e dividimos ela um pouco mais. E em quantas partes ela foi dividida? Ela foi dividida, pessoal, em exatamente 12 partes. Então, 12 será o denominador da fração, tá certo? E quantas partes foram pintadas? Foram pintadas 8 partes, beleza? Então, vamos lá. Ok. 8 partes pintadas. Eu posso dizer claramente que a primeira fração, a segunda fração e a terceira fração, elas são frações equivalentes. Por que elas são frações equivalentes? Eu peguei a mesma figura e fui subdividindo ela, tá certo? E então, a primeira figura, ela deu origem à segunda figura, e a segunda figura, ela deu origem à terceira figura, correto? Então, muito bem. Para que possamos entender de um modo mais simples, uma fração, ela é uma fração equivalente quando nós pegamos esta fração e multiplicamos tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. E nesse caso aqui, eu multipliquei a primeira fração por 2. Exatamente isso, pessoal. Eu multipliquei toda esta fração aqui, olha, tanto por 2 aqui em cima, vou botar aqui sinal de multiplicação, e por 2 aqui embaixo. E nós tivemos como resultado 2 vezes 2, quanto que você teve aqui? 4, certo? E 3 vezes 2, quanto que você teve? 6, correto? E agora, se eu pegar esse próprio número 4 que está aqui e multiplicar ele por 2, e também o 6 e multiplicar por 2, eu terei a fração que está bem aqui embaixo, certo? 4 vezes 2 igual a quanto, pessoal? 8, beleza? E 6 vezes 2 é igual a quanto? 12, correto? Está bem aqui, beleza? Então, 2/3, 4/6 e 8/12 são frações equivalentes. Vamos para o próximo assunto. E agora, pessoal, estaremos falando sobre simplificação de frações. Observe o seguinte número. Eu tenho aqui o número 15, sobre 30. Ok? Beleza. Eu vou estar simplificando esta fração. Lembrando o seguinte, que eu só posso simplificar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, correto? Então, vamos lá. Eu vou estar simplificando aqui o 15 por 3, ok? Simplificar, eu vou dividir o 15 por 3 e vou dividir o 30 também por 3. Então, eu terei aqui o 5, correto? E aqui eu terei o 10. Ótimo! Muito bem. E agora também, pessoal, eu estarei simplificando novamente. Vamos lá. Vou dividir o 5 por 5, porque agora é o único divisor aí de 5. E também vou dividir o 10 por 5 também, ok? Vamos lá. Que ficaria desta maneira aqui. Aqui eu teria 1, certo?
E aqui eu teria 2. Tenho como simplificar mais? Não, pessoal, não tenho como simplificar mais. Então, parou exatamente ali em 1/2 ou meio, beleza? Muito bem. Vamos para um próximo exemplo aqui. Nós temos aqui o seguinte número. Eu tenho 18. Vamos usar o 30 também, tá? Eu tenho 18 sobre 30, tá certo? O que eu vou estar fazendo novamente? Vou dividir aqui por 2, certo? E aqui também por 2. Lembrando que você pode dividir o número por um outro número se houver. Só que tanto o numerador como o denominador precisa ser divisíveis por este número, ok? Beleza. Então, vamos lá. 18 dividido por 2 é 9. Então, colocamos aqui, ó, 9. Ótimo. E 30 dividido por 2 é quanto, pessoal? É 15. Beleza. Colocamos aqui, 15. Essa fração ainda dá para ser simplificada? Sim. Vamos simplificar aqui por 3. Vamos colocar aqui, ó, 3 e 3 aqui também, tá? Muito bem. 9 dividido por 3 seria quanto, pessoal? Seria o próprio 3. Beleza? Muito bem. E 15 dividido por 3 seria exatamente 5. Existe algum número que vai dividir tanto o 3 quanto o 5 ao mesmo tempo? Não existe este número. Então, nós paramos ali, certo? E agora, qual é o nome que nós damos tanto quando a fração chega a esse ponto aqui, onde não dá mais simplificar,